vivo. Muito boa noite, sejam todos bem-vindos. Seja bem-vinda, bem-vindo. E estamos nesta série de lives aqui no perfil da Cortes Academy para falar de temas que, de certa forma, envolvem a vida de vocês, né? De certa forma, são temas que contribuem para o dia a dia das pessoas. Então, nós temos temas muito legais, uma série de lives com convidados muito especiais que, com certeza, as dicas agregam na vida das pessoas. E hoje não poderia ser diferente. Nosso tema de hoje é um tema muito legal que com certeza você já se deparou com essa questão. É o tema que afronta muitas pessoas, que é o medo de falar em público. E para tratarmos desse tema, como eu já disse, temos aí convidados especiais que são especialistas nas áreas, né? Nós temos hoje um convidado muito legal. É o Gustavo Guimarães, um grande amigo que eu já vou apresentar para vocês. E ele é um especialista em falar em público, já com livro publicado, treinamentos aí de várias pessoas na área de falar em público, além de humorista, empresário, enfim. O cara é uma figura sensacional, além de grande amigo. Vamos falar com ele então sobre esse tema hoje, muito legal, e tenho certeza que vão sair daqui dicas que vão ajudar aí a sua performance em falar em público. Sejam públicos de uma pessoa, públicos de 10 pessoas, públicos de milhares de pessoas, com certeza esta live vai ajudar você. Então, você que está chegando agora aqui, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Já passou por aqui, ó, a Maiara, o Herbert, olha só quem está aí, um amigo aqui nosso do segmento, né? A Vanessa já chegou também. E o Gustavo Guimarães, que eu vou convidar para entrar conosco agora. Então, Gustavo, venha com a gente aqui para falarmos sobre esse tema muito legal, que é medo de falar em público. Tenho certeza que você já teve um friozinho na barriga, né? Então, você já vai convidando aí a galera para entrar, para conversarmos conosco sobre esses temas, para tirar dúvidas. E como é que você faz isso? Aqui embaixo tem um aviãozinho que você vai apertar e vai compartilhar com seus amigos. Se você conhece um amigo professor, palestrante, um amigo que tem alguma experiência em falar em público, esta live também é para essas pessoas. Então, já convida eles aqui, porque é uma obrigação de eles estarem aqui nesse papo de hoje. E você que deseja falar em público, que deseja melhorar a sua forma de falar em público, vamos bater um papo então. Chega mais, meu amigo. Boa noite, seja bem-vindo, Gustavo Guimarães. Tudo bem, meu parceiro? Muito boa noite, meu querido Everton Gonzaga. Tá tudo ótimo, graças a Deus, cara. E você tá bem? Boa noite a todos que estão aí participando da live com a gente. Você tá bem, irmão? Eu estou bem, Guga. Chama assim de Guga, que é o Guga para os íntimos. Eu às vezes dou uma escapada, Guga, né? Mas você quer o Gustavo Guimarães, nome bonito desse, mas tudo ótimo. Estamos aí muito bem. Estamos falando em público, graças às suas dicas. E estamos com essa galera aqui hoje conversando numa série de lives com especialistas em várias áreas. Então, tivemos aqui especialistas na área da saúde, na área da hipnose, na área, enfim, diversas áreas. E hoje tenho aqui uma honra de receber você, Guga, que é um cara que, além de livro publicado, cursos e treinamentos sobre esta área de falar em público, professor de faculdade MBA, palestrante de empresa, humorista de stand-up comedy. Cara, pelo amor de Deus, um currículo desse, haja falar em público, né? Ô, meu amigo, verdade, cara. E assim, muito obrigado pela honra, pelo convite. Dizer que, na verdade, como em outras lives, né, quero aproveitar muito esse nosso bate-papo, cooperar, interagir e, óbvio, né, também essa nossa troca de sempre. A gente vai papear um pouco também. Eu queria saber algumas coisas sobre hipnoterapia, sobre a maneira como a gente pode encaixar isso, né? Como que a gente utiliza esse trabalho que você vem fazendo, que vocês todos da equipe vêm fazendo, utilizando a hipnoterapia para
tantas áreas da nossa vida e hoje no cenário de comunicação, né? Eu, eu vejo notei que pelas outras lives tem esse trabalho, tem esta sua apresentação, né, ou dos demais para quem participa. E hoje eu estou aqui, a gente vai falar sobre isso, mas eu queria aproveitar, como eu já agradeci o convite, agradecer a presença dos demais, eu também queria quebrar um protocolo aqui e fazer dessa nossa entrevista um bate-papo também e querer saber um pouco mais de você. Só que hoje eu queria que você falasse. Eu separei umas perguntas também para trocar contigo. E nesse momento da live, ô meu amigo, eu queria que você falasse, porque assim, provavelmente quem te segue, obviamente, já te conhece, só que quando a gente entra num tema, nem sempre a gente fala da gente, né? A gente faz esse convite, a gente cede a palavra para o convidado. Eu queria aproveitar esses minutos que nós estaremos juntos para falar para o seu público também, para a galera que me acompanha, pô, quem é esse meu brother, né? Quem é Everton Gonzaga? Em breves palavras aí, porque tem gente, meu irmão, você sabe muito bem disso, tem gente que viu, o Insta da Cortex Academy, perdão, é novo. Pô, mas pô, eu tô conhecendo o Everton há pouco tempo. Pô, mas passa na cabeça de algumas pessoas que você começou ontem. Tem gente que acha assim, pô, esse cara começou com comunicação, com treinamento, ajudar pessoas, tem esses dias. E ó, fala quem é você, meu amigo. Caramba, meu, você quebrou o protocolo mesmo aqui, viu? Quebrou minhas pernas. Mas vamos nessa. Eu digo, Gustavo, que eu sou um apaixonado por falar, por compensar o tempo perdido da minha vida que eu não falei em público. Quem me conhece desde a infância sabe que dos 5 aos 13 anos eu fui gago completamente. E eu tive uma experiência com hipnose muito cedo, né? Passando por uma psicóloga que usou uma técnica de hipnoterapia para me ajudar com o meu problema de gagueira. E aquilo eu digo para você que salvou a minha vida, não foi só a gagueira, salvou minha vida. E depois de muitos anos, 23 anos depois, eu cruzei com esse caminho aí do desenvolvimento humano e da hipnoterapia, também chamada de hipnose clínica. Então, eu descobri que o que aquela psicóloga utilizou comigo foi uma técnica de hipnose e hoje eu tenho dedicado parte do meu tempo para retribuir o que eu ganhei daquela mulher, hoje atendendo pessoas também com problemas de gagueira. Então, é uma forma de retribuir aí o que eu recebi. Mas, falando da ferramenta hipnose, eu vou explicar hoje essas duas vertentes, né? Porque o Gustavo Guimarães é treinador deste tema, tem cursos online sobre falar em público e é um especialista. A gente não pode perder a presença do especialista aqui. Então, tem duas vertentes que eu queria hoje contar para a galera, né? A parte técnica que o Gustavo ensina, através dos seus conhecimentos, tanto de palco, quanto de experiência, quanto de estudo, e a parte, vamos chamar de interna, a parte emocional, que faz com que as pessoas travem na hora de falar em público, faz com que as pessoas sintam aquele frio na barriga, mas o medo toma conta e ela não consegue falar em público, ela não consegue ir adiante. Então, esse tema é muito legal por isso, porque tem dois pilares. O pilar técnico do conhecimento, da experiência, da técnica de falar em público que você ensina, e dessa questão emocional que travam as pessoas de falar em público. Eu acho isso fantástico, porque dá para aplicarmos os dois conhecimentos em prol das pessoas que sentem medo. Sim. E aí, para contar a respeito, eu tive um caso de uma pessoa que tinha medo de falar em público, e eu imaginava que ela não conseguia falar para multidões, né? Uma palestra, uma convenção, uma aula. E para ela, falar em público era conversar com 3 pessoas. Ela já estava travada ali, simplesmente por tentar falar com 3 pessoas ao mesmo tempo, numa apresentação social, de sentar numa roda e conversar, ela já travava. E eu lembro que você falava muito disso, né? Falava, Everton, falar em público pode ser uma pessoa, um interlocutor, como pode ser milhares de pessoas.
Então, isso eu acho fundamental, fantástico, porque o que você disse no seu ensinamento da parte técnica, eu consigo ver hoje as pessoas travadas emocionalmente. Para começar o nosso bate-papo, Guga, perguntar aqui para a galera, você que está aqui assistindo, que já convidou seus amigos para participar aqui também, você já sentiu um friozinho na barriga para falar em público? Você já sentiu um medo? Você já travou de não conseguir falar em público? Coloca aqui embaixo nos comentários e comecem a mandar suas perguntas a respeito desse tema, que é um dos maiores medos, né, da humanidade, que é falar em público. Então, Gustavo, o E, que sua experiência diz? cara, olha, você trouxe coisas tão pertinentes e tão bacanas, irmão, porque assim, você falou uma coisa no seu decorrer de vida, o mudar a forma de falar, melhorar, diminuir a sua gagueira, muda não só a questão profissional, mas muda a vida. Eu, quando me permiti fazer teatro, na época de escola, porque eu me via tímido demais, jamais imaginei que ia trabalhar com treinamentos, palestras, fazer comédia, stand-up. Não, eu fui para o contrário, eu fui para o outro lado, eu fui para o extremo. Mas por quê? Porque eu comecei, a cada experiência, a cada oportunidade que a vida foi me passando, eu fui colhendo reconhecimentos muito bacanas e a sensação de ajudar alguém. Então, às vezes a pessoa se trava e começa aí. Então, galera, começa realmente que antes de você falar, antes de você executar, é começar a entender o que você está colocando no cérebro. O Everton, pô, irmão, você traz sempre nos seus conhecimentos, nos seus treinamentos, a importância da mudança do mindset, a importância da gente trabalhar melhor a mente, e isso serve para a comunicação também. Hoje eu estava participando fazendo uma participação na rádio, e aí eu estava falando sobre como as pessoas se comportam em reuniões e como elas perdem oportunidades. Olha só, tem gente que fala o seguinte, pô, eu não falava na reunião, ou vamos falar assim, em treinamentos, em aulas, em ambientes que as pessoas possam se expor para duas ou mais, né? E é aquela coisa, eu não falo porque as pessoas vão me olhar e eu vou ficar ressentido, eu vou ficar com vergonha. Tá, mas hoje já está diante de uma tela, não tem ninguém te olhando. E você ainda tem essas travas. Eu entendo, eu passei por isso. Eu sei que não é simples assim, mas vale a pena a pessoa entender assim, se permita ajudar alguém. Quando a gente pensa, pô, eu vou agradar todo mundo, não tem essa pretensão. E não fica pensando, as pessoas não vão gostar. É possível. É possível que o que a gente fale agrade alguém e é possível que a pessoa não se agrade. Elas têm esse direito. Nós temos, né? Desde que você se comunique de maneira respeitosa com as pessoas e pense o seguinte, pô, estou numa reunião, estou num ambiente, preciso falar para duas ou três pessoas ou mais, mas aquilo que está aqui, o meu ponto de vista, é só seu. E quando você compartilha, fala, pô, talvez isso aqui, ó, seja uma percepção minha, talvez eu possa ajudar outras pessoas, vai da mesma ideia das dúvidas. Pô, quantas vezes eu ficava na época de escola com vergonha de levantar a mão para falar o que eu achava, e aí a pessoa do meu lado falava, na empresa acontece, e aí você fala, pô, mas por que eu não falei? Fale, participe. E aí pode ter certeza que se em algum momento, a gente vai falar, claro, vou passar algumas técnicas sobre isso, mas se em algum momento você falar coisa que for inconveniente, que não for bacana, que você passar do ponto, vai ter alguém que vai falar assim, ô Everton, pô, vem cá, aquilo ali você pisou na bola. Mas no geral, a gente traz umas travas, irmão, que a gente pensa assim, mas eu vou errar, eu vou gaguejar, tudo bem. Eu tenho 36 anos de idade, eu ando na rua, eu tropeço. Tropeçar faz parte, não existe andar perfeito. Você pode se permitir falar, ter uma gaguejada, pô, esqueci alguma coisa, pô, tá tudo certo. É uma conversa. E quando você entende que isso é uma conversa e começa a mudar aqui primeiro, mudar a sua forma de pensar, você certamente vai conseguir passar melhor aquilo que você tem, vai diminuir um pouco essa sua pressão e vai poder ajudar muito mais pessoas. Então começa realmente com o pensamento, ressignificar, trazer pensamentos positivos, pensa assim, por que eu tô falando em público agora? Pô, porque eu quero amanhã ter uma promoção, porque eu quero ser notado, porque eu quero ajudar pessoas, porque eu quero explorar a minha fala, porque eu quero ter reconhecimento das pessoas, porque as pessoas falam, nossa, você fala bem, foi bacana aquilo. Então começa a trazer uma série de coisas positivas para alimentar a sua mente antes de começar o processo de fala. E, inclusive, a gente sabe que essa gaguejada, né? E antes de você falar ou durante, aí a Andrea colocou aqui com a voz trêmula.
são mecanismos de proteção, né, da sua cabeça para poder ir lá e falar, olha, se prepara porque você está num ambiente desconfortável, você está fora da sua zona de conforto. Isso é normal, é o seu organismo ali, a sua cabeça te preparando para uma alta performance, esse medo, né, que as pessoas sentem. E isso é super normal. A questão, Gustavo, é que as pessoas não conseguem controlar isso, ao ponto de que o medo de falar em público travam elas e elas não conseguem ter esse resultado que você falou, de uma reunião bem-sucedida, de uma reunião em Zoom por telas, que a pessoa consegue se expressar corretamente, ou num palco, ou numa palestra, enfim. Elas não vão adiante por este medo de falar em público, por todos esses fatores. Que nem agora o André colocou aqui, né? Medo de julgamento. Aproveitando, galera, bem-vindos aqui, né, nesse nosso bate-papo hoje com o Gustavo Guimarães, especialista em falar em público. Já disse o currículo dele, mas o cara é um fenômeno. Obrigado. Empresário, palestrante, professor, comediante stand-up comedy, treinador de pessoas com o curso dele de falar em público, enfim. Compartilha essa live com a galera. Boa noite, Fábio, André Atier, professor André Atier aí de hipnose, está aqui com a gente também. Rihanna, bem-vinda. E a galera que está entrando aqui junto com a gente. Esse tema travam as pessoas. Então, como que é esse mecanismo? Claro que a hipnoterapia, através da forma de tratamento com embasamento da neurociência, que inclusive, Gustavo, você não teve tempo ainda de conhecer mais sobre a Cortex Academy, que é justamente o nosso centro de treinamento e desenvolvimento humano com embasamento em neurociência para tratamento de problemas emocionais, de vários aspectos. Nós formamos profissionais para atenderem pessoas com problemas emocionais. Uma das técnicas para terapia é a hipnose clínica, também chamada de hipnoterapia. Então, essa ferramenta de tratamento, ela ajuda, ela potencializa as pessoas nesse bloqueio que elas têm mental, seja ele causado por um trauma, por uma oportunidade que a pessoa teve e sentiu acuada, enfim, algum registro emocional que faz com que as pessoas travem hoje para para falar em público, para conversar, para palestrar, enfim. Então, conhecendo esse mecanismo da neurociência através da hipnose clínica, nós conseguimos fazer um tratamento onde a pessoa ela encontra esse motivo e aí sim faz o que você disse. Sabiamente comentou sobre ressignificação. A ressignificação é uma das técnicas utilizadas para mudar o significado, o sentido daquela trava na mente das pessoas. E aí elas vão lá, entendem isso de uma outra forma, vê que aquilo não era para o mal, e sim para o bem, para a proteção dela, e aí a pessoa entende esse novo sentido e ela tem então um desbloqueio, vamos chamar assim, uma reprogramação mental com esses novos padrões que vão ajudá-la a falar em público, por exemplo. Aconteceu isso comigo também. Foi o processo que eu passei. Né? Mesmo depois de ter tratado e me livrado da gagueira, um outro passo é falar em público. Então, assim, eu sei que você já deu palestra para uma quantidade aí de pessoas gigante. E claro que nós sentimos esse friozinho na barriga, essa adrenalina que vai tomando conta da gente. Mas, como eu disse também, ela nos ajuda a estarmos alerta, atentos, a ter uma performance melhor. Toda vez que eu vou dar uma aula, seja por um grupo de 20, 30, 40 pessoas, já cheguei a dar aula para 90 alunos presencialmente. Então, esse friozinho ele deixa a gente mais antenado, mais com energia, mais ligado, né? Aquela adrenalina que te toma. Isso é super saudável. A diferença é que nós controlamos isso. Não é assim? Isso mesmo. E você trouxe esses pontos que são sensacionais quando a gente começa a pensar, né, nessas ideias, entender essa importância do ressignificar, que nem você falou. Um processo parecido com o meu, a gente só se preocupa em se relacionar melhor com as pessoas. E talvez algumas pessoas estejam pensando nisso. Talvez você não esteja pensando em dar treinamentos e falar para multidões. Talvez você esteja pensando
você que está nos vendo aqui, em se relacionar melhor com as pessoas. Foi algo que tem a ver com a gente. Pô, o Everton, pô, não quero gaguejar mais, porque gaguejar, pô, eu vou sofrer bullying, eu não tenho, de repente, autonomia, uma série de coisas. Eu, com a minha timidez, branquelo, vou falar, ficava vermelho, até eu entender, pô, eu sou branco, eu vou ficar vermelho. E eu comecei a brincar com isso. Então, quando a gente começa a entender algumas coisas, a questão de ressignificar, né, para passar para as pessoas. Tem gente que vai falar, vou dar um exemplo clássico da dieta. Pô, por que muitas pessoas acabam não funcionando o processo de dieta? Ah, porque eu vou fazer dieta, não vou poder comer isso. Ah, é chato, é desagradável, tem que fazer academia, é ruim. Não, por que eu vou fazer dieta? Porque eu quero entrar naquela roupa que eu não uso faz tempo, porque eu quero melhorar minha qualidade de vida, porque eu quero andar de bicicleta com a minha filha. É a mesma dieta. O que muda é a forma como você pensa. E aí, começar a pensar nessa forma de me relacionar melhor com as pessoas. O que foi falado agora, o medo do julgamento. Pô, se nem você falou, você vai falar com 90 alunos para várias pessoas, existe esse frio na barriga. E eu te convido, faça uma pesquisa, vai ver uma entrevista de qualquer pessoa, cantor, artista, humorista, que lida com multidões, professor, palestrante. O nervosismo faz parte do jogo. É como você E falou, irmão. ajuda, né? E ajuda, porque senão, tanto faz. Se eu não tenho esse frio na barriga, é como se eu tivesse, pô, como se eu não tivesse me preocupando. E a preocupação faz parte do jogo. Pô, tô nervoso. É diferente eu chegar numa situação, falar. Então pensa assim, gente, seja simpático, seja educado, seja carismático. Se você vai falar de algo, você jamais vai falar de algo que não tem a ver com a sua rotina. Jamais. Dificilmente eu vou chamar o Everton para falar sobre biologia. Não é a praia dele. Se eu fizer um convite para o Everton, vamos falar sobre biologia, ele vai falar, não, Gustavo. Não, não, não. Gustavo, mas e lá no meu treinamento, na minha empresa, quando eu tenho que falar? Se é na sua empresa, provavelmente é do seu setor. Se você vai falar alguma coisa, é da sua área. Ah, da faculdade, pô, mas tem matéria que eu não domino. Mas tem matéria que eu não domino, mas é do seu curso, você que escolheu. Então é entender que, indiretamente, a gente só é convidado para falar, para dar treinamento, participar de reuniões de assuntos que têm a ver com a gente. Ponto. Eu entendo. Gustavo, tem a questão do julgamento, aquela preocupação. Para de se preocupar com todo mundo. É treino. É um de cada vez. Primeiro se permita. Se permita melhorar. Se permita aproveitar as oportunidades. Ajudar um de cada vez. Você não vai cativar todo mundo, não. Pô, o que eu posso fazer? Ah, eu posso ajudar dessa forma, eu posso cooperar dessa maneira. E é isso. E uma coisa, quer ver uma coisa que tem a ver muito com a crença e o Everton, é o seguinte, não tem como, eu pelo menos ainda não descobri, se você tiver alguma coisa aí, se você puder me falar, eu ainda não descobri algo que a gente seja capaz de fazer muito bem feito se a gente só treina 10 vezes por ano. 10 vezes por ano? É, não sei. Eu ainda não achei o que seria isso. Por que eu estou dando esse exemplo, irmão? Porque é a média das apresentações em público das pessoas. A constância das pessoas falarem em público é uma média de 10 vezes por ano. Desde a época da escola. Pô, teve lá a quinta série, um professor, uma professora falou, vocês vão fazer um seminário por bimestre. 4 vezes por ano você vai falar em público. Aí chega mais um professor no outro ano, mesma coisa, um seminário por bimestre. 4, 8 vezes por ano. Chega na faculdade, mesma coisa. 2 ou 3 professores vão pedir que você faça um seminário. 3, 4 vezes. Então, como que você vai ficar bom, bonitão, bonitona, você que está assistindo, se você não treina? Entenda, treinar faz parte do jogo. Não dá para ter qualidade de vida se você for para academia 10 vezes por ano. Não dá para aprender música se você treinar 10 vezes por ano. Não dá para aprender um outro idioma se você fala 10 vezes por ano. Se permita. Toda semana. Tem uma constância. Pô, pelo menos uma vez por mês? Beleza, ok, participei, levantei a mão, agi. Depois, uma vez por semana. E aí você começa a perceber que isso se torna constante. Talvez você não tenha que se expor, né, irmão, todos os dias, como a gente, que faz parte da nossa missão. Mas talvez, se você se permitir falar, passar a sua ideia, multiplicar mais do que 10 vezes por ano, eu tenho certeza que em pouco tempo você vai alcançar um nível muito melhor do que agora, né? Então, se hoje você pensa o seguinte, é a mesma coisa. Por exemplo, culinária. Eu pretendo melhorar na culinária. Talvez eu não tenha, né, irmão, uma capacidade. A minha avaliação, eu falo o seguinte: 0 a 10, há 3, 4 anos atrás eu me considerava zero.
Não sabia nada fazer nada. O máximo era um lanche e ovo. Talvez, talvez eu não chegue num patamar 10 daquelas pessoas que ou trabalham na culinária ou na família que manjam muito, né? Talvez porque não é minha missão. Mas quando eu comecei a me permitir aprender uma coisinha ali, fazer arroz de panela elétrica, não importa, fazer um bife, fazer nugget, não importa o que seja fácil. Mas eu falava, pô, de uns anos para cá, minha avaliação de 0 a 10 já não é mais 0, já é 3 na minha concepção. Eu pretendo que na minha vida a culinária não seja para o resto da vida 3. Talvez eu não chegue a 10, mas que eu chegue a 5, 6 ou 7. E é essa a questão para a comunicação das pessoas. Talvez você não queira dar treinamentos como o Everton, como eu, só que talvez você também não queira continuar sendo 0 na sua própria avaliação para falar em público, né? Vamos perguntar para eles. Você que está aqui assistindo, você gosta de falar em público? Você está habituado a falar em público? Você tem segurança de falar em público? Está praticando esses exercícios que o Gustavo falou aí de falar em público? Coloca aqui se você está acostumado e gosta de falar em público, para nós sabermos então qual é o seu nível aí de intimidade com esta habilidade. Gustavo, conta para mim rapidinho o que você sente quando vai subir no palco para uma apresentação, por exemplo, não de palestra, apresentação de stand-up, por exemplo. O que você sente? É bacana você trazer a questão do stand-up, porque quando eu passo meus ensinamentos de falar em público, táticas, eu tô há 14 anos trabalhando com treinamentos, Everton, e 10 anos fazendo comédia stand-up. Então eu trago experiências que funcionam de maneira prática no seu dia a dia. Então tem hora que você precisa se atentar para uma comunicação formal, porque você vai ter reunião, mas isso não é a maior parte da sua vida. A maior parte da sua vida talvez sejam as reuniões informais ou os bate-papo, aquele café, aquele momento que às vezes você está com pessoas que não são tão amigas assim. Às vezes a gente tem dificuldade para falar com amigos mesmo, né? Tem isso. Mas às vezes a gente tem várias oportunidades de reuniões, bate-papos informais, onde é importante você expor a sua ideia, falar o que você pensa, né? Não fica pensando sempre no contexto vídeo, gravação, palestra, mas não. É muito dia a dia, é muito relacionamento humano. Aí você falou aí, trazendo a questão do stand-up. Pô, claro que existe esse frio na barriga, pô, pro treinamento, pro stand-up. E no stand-up, tem muita gente que não sabe, mas 70 a 80% dos humoristas são tímidos. Tem muita gente que fala assim, o humorista ele conta piada o tempo todo, ele se diverte. Não, não, nem sempre. Tem muitos humoristas que utilizam a comédia como uma fuga. E rola aquele nervosismo. Por quê? Porque a cobrança eu tenho que fazer o outro rir. Não é só falar. Além de falar, existe essa pressão. Só que o que ameniza essa pressão? Teste, tentativa e erro. Vou lá, me apresento, isso funcionou. Vou lá, me apresento, isso funcionou. Vou lá, me apresento, pô, isso não funcionou. Legal. Contei uma piada, as pessoas não gostaram. Faz parte do jogo, né? Você estuda antes? Treina antes? Não necessariamente um treino. Tem temas, assim como palestras e treinamentos, no stand-up a gente tem temas. Eu vou falar sobre relacionamento amoroso. Eu vou falar sobre, agora, galera, né, uma febre da galera falando do que está rolando. Vou falar sobre pandemia. Vou falar sobre reuniões online. Vou falar sobre mercado financeiro. Normalmente as pessoas, os humoristas, falam de temas que têm a ver com as suas vidas, né? Que você observa, que você escreve, que você tem um ponto de vista sobre músicas. E aí, tem esse tema, tem o que a gente pensa, e tem a questão de colocar as piadas. Gustavo, mas eu não vou fazer isso. Mas o que isso tem a ver com a sua rotina? Você vai conduzir reunião? Você vai apresentar um trabalho, alguma coisa? Nós, humoristas, nós vemos as piadas como um quebra-cabeça. Piada boa, piada razoável e piada ruim. A gente sabe que tem piada que é ruim, piada fraca. Mas ainda assim são piadas dentro de um tema. E a gente costura isso. Então a ideia é pensar, pô, como é que eu começo com essa piada? Eu não posso terminar um tema com uma piada ruim. Eu preciso saber que essa piada é minha fraca, então ela tem que estar no meio. Ela tem que servir para construir. Tá? Eu tenho que terminar com uma piada muito boa, uma piada forte. E aí, como que é na reunião? Tem gente que vai conduzir uma reunião, o Everton, irmãozinho.
E não se atenta que os seus temas, os seus tópicos também fazem parte do quebra-cabeça. E essa é a importância de você elaborar, por exemplo, um roteiro. Pô, tem gente que vai conduzir uma reunião, ela não sabe quais são os pontos principais. Se ela não tiver ali, ó, uma colinha dela, se ela não tiver PowerPoint, pô, você pode ter isso, serve para te ajudar, é importante, auxilia na didática. Só que é importante você saber, pô, peraí, eu não posso deixar de falar nessa reunião desse tema. Vou dar um exemplo, irmão, rapidamente. Tem uma reunião, a gente vai conduzir uma reunião com a nossa equipe. Nós dois trabalhamos juntos e nós dois vamos passar essa reunião. Joia. Nós temos 4 temas para passar. Sobre as férias no final do ano, esse período agora de final de ano. Sobre uma possível emenda de feriado, que vai ter. Aliás, vamos pôr férias no final do ano. Uma possível parte financeira, uma remuneração que vai ter para a galera como benefício. Uma meta que a gente precisa alcançar até semana que vem. A gente vai ter a reunião amanhã. Eu preciso falar desses 3 pontos. E um outro ponto é sobre a documentação que eu preciso entregar a partir de fevereiro. Exemplo. É como se fossem os meus teminhas de piadas, mas a galera precisa entender o seguinte, pô, peraí, o que eu não posso deixar de falar? Qual que é o ponto principal? Eu preciso falar para a galera da meta, que é para a semana que vem. Eu preciso falar da remuneração das férias, que vão ser a partir de, tipo, entre 25 de dezembro e 2 de janeiro. Imagina, se eu não falo disso. As pessoas vêm trabalhar no dia 24 e elas não deveriam estar aqui trabalhando. Então, pode parecer clichê, pode parecer coisa boba, mas é entender que, pô, se não der tempo de falar da documentação do ano que vem, não tem problema. Eu separei para falar hoje. Mas se não der tempo, pô, é para o ano que vem. Eu falo depois. Esse tema é o último. Porque se eu me prolongar nessas coisas aqui, ó, esse aqui já foi. Aí, o que as pessoas muitas vezes falam? Começa a falar desse tema, que não é o mais importante, que é da documentação. Começa a falar da bonificação, e aí vai deixar para falar da meta depois. Não! A meta é o assunto mais chato. Você não pode finalizar com o assunto mais chato. Porque Falou um ponto importante, né? Montar esse quebra-cabeça é muito legal. Então, assim, se você não souber onde encaixar os temas chatos, a tua aula, a tua palestra vai virar uma tragédia. Então, essas dicas do Gustavo para você fazer uma apresentação, nesse caso de reunião, é um exemplo. Mas tem a galera aqui que vai apresentar um tema na escola, vai apresentar um tema para a família. Tem esses momentos de colocar aí o assunto chato. Eu vou te falar. Sim. Eu tenho, diante das turmas, quando eu vou dar aulas para pós-graduação ou MBAs, tem partes do tema que eu quero falar muito, que eu domino, que eu me divirto. Tem partes que são chatas, mas aí você constrói uma narrativa para encaixar essas partes chatas para que você atropele isso. E olha, o Dr. Léo escreveu aqui, né? Ele é médico e falou, olha, eu não gosto de falar em público, mas eu preciso por conta do meu trabalho e eu me sinto seguro. A Kate, a doutora Kate também falou aqui, que ela precisa falar e quando ela domina o assunto, ela fala. Mas também não é assim, não gosta muito de falar em público. Falar em público, galera, uma simples reunião com 2, 3 pessoas, em família, com os amigos. Você está numa mesa com 10 amigos, você tem que falar ali 1 hora para chamar a atenção de todo mundo, encaixar um tema que está pertinente ao tema daquele momento e ser um tema agradável para as pessoas. Se eu for falar da parte técnica aqui, Gustavo, o que faz com que as pessoas sintam medo, isso trava elas e tal, como se constrói a emoção que vai gerar uma reação física para que ela sinta o suor na mão, a dor de barriga e ela trava. Nós vamos ficar aqui até amanhã e é um assunto que realmente pode ser chato para alguns. Mas assim, trazendo a sua experiência de palco como stand-up comedy, como professor, como palestrante e tal, uma dica matadora para não sentir medo na hora de falar. Vamos lá. Deixa eu pensar da seguinte forma. Acho que você pode, aquilo que a gente falou no início, ele vai ajudar muito nessa parte, que é o pensamento de ajudar alguém, né? Então é pensar da seguinte forma.
pô, se eu vou falar, tudo bem, pô, assim, você falou de travas. E é uma coisa muito bacana, às vezes as pessoas trazem travas que é lá da época da escola. E tudo bem, eu respeito, eu entendo isso. Ah, eu ia falar, não falava bem, né? Tudo bem, então isso faz parte do jogo, eu entendo. Só que a pessoa acredita, muitas pessoas, irmão, tem na sua cabeça que se falar alguma besteira, vai vir o mundo abaixo e a galera vai falar assim, ah lá, falou errado. Eu não sei como que a gente constrói isso. É importante primeiro se libertar, porque quando as pessoas estão ouvindo as outras se apresentarem, não é comum você torcer para ela ir mal. Ninguém faz isso. Não é comum você falar, não, tomara que o Everton trave, tomara que dê problema. A não ser que você realmente tenha um problema com aquela pessoa, mas isso é tão raro. Porque isso faz parte do jogo. O que você pensa? Tomara que ele vá bem. Pô, gaguejou, tomara que ele se recupere. E aí, quando é a sua vez, você esquece que as pessoas também estão torcendo como você estava. E você acredita que as pessoas estão te julgando. Não! O que eu Elas... faço, Guga? Quando Oi? acontece isso, eu dou uma escapada, uma gaguejada, falo uma coisa que não tem muito a ver. Cara, quem tá aqui me conhece falando sabe. Eu converto em piada na hora e eu mesmo me zoo. E aí, cara, você parece que ameniza o impacto daquilo. Ninguém fica desconcertado, nem eu que tô falando, nem a galera, os alunos, enfim. Então, assim, se eu pudesse pegar um gancho na tua dica, você errou, atropela e vai adiante que não vai ter problema nenhum, né? Isso mesmo. Isso funciona na comédia e também funciona nos meus treinamentos na comédia. Quando tem uma piada que não fez sentido, bola pra frente, eu falei, gente, essa piada foi uma bosta. E segue o jogo. Eu não vou ficar falando isso direto, né? Mas em algum momento eu faço isso também nas piadas, na comédia. Mas no treinamento, fala aí, gente, ó, esse assunto aqui, ó, é mais complicado, vamos pensar um pouco mais, mas ó, depois a gente vai pro outro, a gente vai poder falar um pouco mais. E aí entender que você tem o direito de estar nervoso ali, é diferente, irmão, de falar assim, de começar já pedindo desculpa por tudo. Não, faz isso. Ai, gente, desculpa, eu tô nervoso, não tô preparado, eu não sei. Não, não, não. Gente, quando que a gente pede desculpa? Pô, eu posso falar que eu tô nervoso. Ó, gente, tô nervoso, mas seja simpático, seja agradável. Cumprimente as pessoas. Entenda que falar em público é uma conversa. Você não chega falando. Você chega, cumprimenta, fala e tchau, se despede. Tem gente que vai falar, pô, chegou a vez dela, ela fala e vai embora. Não! Eita! Falou, oi, gente, boa tarde. Gente, eu tô nervosa, mas não liga não, tá? Vai dar tudo certo. Brinca com isso. Uma dica matadora, que aí você falou agora, fazer o seguinte. Quando a gente está nessa mudança de pensamento, mindset, e querendo se cercar, querendo mais autonomia, analise as pessoas que já se comunicam bem e que você compra a ideia de maneira positiva e dê créditos para as falas dessas pessoas. Porque isso vai te ajudar demais. Então, se eu estou no ambiente, estou lá, o Everton é meu professor, eu admiro, eu falo, não é, gente, não é puxar saco, não, isso não tem a ver com chefe, tem a ver com pessoas que você vê e nota no seu dia a dia que falam bem, se comunicam bem. E aí, quando você estiver falando, em algum momento, de propósito, dê crédito para essa pessoa. Por exemplo, gente, ó, o que eu estou falando aqui é um assunto que eu estava conversando, inclusive com o Everton semana passada, e ele trouxe um ponto muito bacana. Ponto. O que eu estou É fazendo? Eu pegar estou um gancho. Você construir a oratória pegando um gancho de um tema ali atual ou que aconteceu e usando aquilo como seu gatilho para começar e falar com a galera. Né? É isso que você está falando. Isso. E de pessoas que você, por exemplo, que você está num ambiente, você se vê inseguro de uma forma que as outras pessoas não te veem tanto. A gente acaba se vendo mais. Eu acabo me vendo mais inseguro com relação aos demais, porque na minha concepção, pô, estamos no grupo, pô, o Everton fala bem pra caramba. A minha cobrança é sempre essa. Pô, é o Everton. Pô, eu não vou falar tão bem quanto o Everton, porque na minha análise você fala muito bem no meu grupo. E talvez eu acredite que as outras pessoas percebam isso também. Tudo bem, faz parte do jogo. Mas é entender o seguinte: pô, se eu gosto da fala do Everton, e se é uma pessoa que se de fato se comunica bem, e eu acredito ser bacana, pô, eu sei que as pessoas vão gostar do que ele fala. Então eu vou trazer algum argumento dele para dar crédito a ele, não falando exatamente o que você falou, mas para pontuar e construir a minha fala. Isso serve para você que é líder, isso serve para você que é gestor, isso serve para você que está inseguro para se manifestar, né? Porque você acaba
trazendo alguém, em algum momento, que falou bem e que na sua análise se comunica de maneira assertiva para a sua fala. É como se essa pessoa tivesse te auxiliando naquele momento sem que ela perceba. E claro que nesse momento, se a pessoa estiver presente, ela vai ficar feliz, porque está dando crédito a ela. E se ela não estiver presente, os demais vão falar o seguinte: olha, pô, o Gustavo falou do Everton, ele nem está aqui. Ele trouxe uma ideia que não é dele. Mas não é para pegar a ideia toda, é para pegar uma parte e construir. Então, isso auxilia muito na sua maneira de se comunicar com os demais. Porque talvez você esteja assim. Usa um pouco da autoridade do outro para poder dar o seu, endossar o que você vai falar e deixar o ambiente mais leve, mais tranquilo na hora de se comunicar. E eu vou te perguntar uma coisa. E eu Isso também vale pergunta depois. para falar com câmera, sem público. Por quê? Porque eu, durante muito tempo, tive uma dificuldade gigante, ainda tenho, mas dificuldades gigantes de gravar vídeos, aulas para assistir depois, até YouTube e tal. Também é treino, eu concordo com você plenamente. Tem que treinar, treinar, treinar e vai errar até você ficar mais à vontade. Mas eu, diante do público, eu ficava super à vontade. Porque eu tinha troca, eu conseguia ir lá, falar piadinhas, ouvir eles dando risada, eu sabia que estava funcionando, e aí a coisa fluía. E depois, cara, eu passei por um momento da vida aí, não faz tanto tempo não, faz pouco tempo, de gravar as aulas. E gravar as aulas, aquela câmera apontada, cara, parecia uma metralhadora na minha cara. Eu tinha um medo daquilo, ficava apavorado, falava, meu Deus, como é difícil gravar com câmera, porque não tem a interação do público. Olha como são os níveis e as fases, né? Como a diferença. Já pegando o gancho aqui para falar sobre a hipnoterapia. Com a hipnoterapia, eu consigo fazer um processo mental de relaxamento, de respiração, para que eu consiga aumentar o meu foco naquilo que eu vou fazer, canalizo toda a minha energia ali no sentido de energia física, tá? Para poder ter uma performance melhor, eu articular mais, falar melhor, me posicionar melhor. E isso daí faz com que, da forma com que eu penso, reage o meu corpo. Então, se eu respiro mais calmo, eu vou falar mais calmo, as pessoas vão me entender melhor. Do que se eu entrar naquela vibe de tá acelerado, tá com a adrenalina alta, tá tremendo, tá com a voz trêmula, que nem comentaram aqui hoje. Ah, eu sinto a minha voz trêmula. Se você entra naquilo e fala, eu vou, no meio da apresentação, eu vou corrigindo, a hipnoterapia, melhor, a auto-hipnose, é uma ferramenta para você se aplicar e conseguir controlar isso. E quando você vai entrar, cara, tá tudo sob controle. Você tem noção e controle total sobre tudo que está acontecendo. Eu, Everton, não sei se você, professor disso, vai concordar. Mas quando eu entro no palco para dar uma aula, uma palestra, eu tô ali com atenção 100% nas pessoas que estão ali. A reação delas, a interação, a fisionomia. Se está falando, ela está mais cansada, ou está mais animada, ou se está falando, ela fica te procurando para ver onde você está e quer te acompanhar com a cara ali, com o rosto. Eu estou atento a isso. E o conteúdo já está no flow, cara, já está aqui. Já sei, eu já estudei o que eu vou falar, já planejei a minha fala, já sei onde eu vou encaixar o tema chato, eu já sei onde eu vou encaixar o tema legal, onde eu vou explorar, que horas que entra a piada, porque o processo automatizado aqui, que a hipnose permite, é como se fosse uma teia de aranha. Conforme você vai andando o nível, vai destravando aquele conteúdo e você pode aprofundar nele porque o conhecimento está lá. Não precisa de papel, coisa para poder lembrar conceitos, informações, dados estatísticos, nada. Você vai entrando e ele já vai trabalhando a seu favor. Eu confio no meu cérebro que o conhecimento que eu estudei antes foi absorvido e eu vou usar ele na hora certa, destravando as telas, a fase, né, que eu vou acionando um assunto e vai chamando o outro. O famoso mapa mental, né? Ele vai chamando o outro assunto
e aí você consegue acessar todo o conhecimento. Por quê? A minha preocupação está na oratória, está no pessoal, na interação com as pessoas. Eu misturei duas coisas, câmera e enfim, tudo. Traduz aí, Guga. Não, mas tá tranquilo para falar sobre isso. O que eu até você trouxe algo que eu ia perguntar e até já vou conduzir a pergunta que é a seguinte: como que você utiliza essa técnica aí de relaxamento ou de respiração? Porque isso é de fato sensacional e é muito importante para a galera que está nos ouvindo, né? Então, você falou que você já faz isso, mas me fala um pouquinho como que você faz isso. Muito bem. Então, assim, de forma bem sucinta, a técnica da auto-hipnose é você se aplicar todo o protocolo de relaxamento e de controle do seu estado mental, fazendo com que a sua mente conduza o seu corpo a reagir da forma que você quer e não da forma que sua cabeça funciona de forma automática. Essa forma automática, algumas pessoas apelidam elas de subconsciente, enfim. Mas o nome não importa. É só uma forma de dizer que as tuas emoções, programadas para te proteger, estão reagindo na sua mente e no seu físico de acordo com aquilo que você está sentindo ali na hora, que está pensando. Você está pensando que você está nervoso, seu corpo vai te preparar para o nervosismo. Voz trêmula, mão suando, barriga doendo, frio na barriga, você fica travado, tenso, suando. Agora, se você consegue fazer com que essa técnica você consiga, através de não só da programação mental, fazer com que a sua programação ela reaja no seu organismo, na respiração, no jeito pausado de falar na hora certa, faz com que você tenha uma reação física da forma que você deseja. Então, da forma calma, tranquila. Então, eu aplico a auto-hipnose antes de uma performance de palco, numa palestra, uma aula, enfim, justamente para ter esse controle absoluto de tudo que está acontecendo comigo. Eu não vou movimentar as mãos sem querer. Eu estou ali com ela já programada para se mexer de acordo com os movimentos que eu vou fazer no meu corpo, porque eu treinei, mas que o meu controle psicológico, vamos dizer assim, faz com que meu corpo reaja da forma que eu quero. Quando você traz isso, mostrar para as pessoas, né, que muitas vezes acontece no nosso processo comunicativo, em público, por vídeo, eu vou pontuar a questão do vídeo agora, a gente depende muito do emocional. E aí, como você falou, é trazer um pouco da razão ou de alguns métodos. Porque, por exemplo, como que eu falo que é tudo emocional? Pô, eu vou falar, eu estou nervoso, não estou preparado. Pô, aí eu chego lá, aí eu tô com uma folha, aí eu vou com a folha na mão, aí isso demonstra mais através, né, da minha postura, do meu jeito. Aí eu fico preocupado porque aí eu não estou indo bem, aí minha respiração muda, é só emocional. E aí eu me cobro e eu esqueço, peraí, qual que é o passo a passo? Então é entender, opa, vai ter o emocional, sim, mas vamos pensar, você vai pular de paraquedas, eu ainda não pulei, eu vou dar uma suposição, tá? Você vai pular de paraquedas, vai dar uma pilha? Acredito que sim. Você já pulou, vai dar um nervosismo? Acredito que sim. Qual que é o racional? Eu preciso ativar o meu paraquedas. Não importa se eu estou nervoso, eu tenho que ativar o meu paraquedas, senão vai dar ruim. E Exatamente. nesse processo, as pessoas vão atropelando emoção, emoção, emoção. Opa, peraí, qual que é a razão? O que eu faço? Gustavo, peraí, o que eu preciso? Aí a questão do vídeo, você falou, pô, show de bola. Muitas vezes a gente está preparado para essa questão presencial e chegou agora no vídeo, por mais que a gente tenha, que a gente grave conteúdos, é diferente quando a gente não tem o presencial e não tem esse retorno, né? Falar com a câmera é sim complicado. Você não tem. E aí quando você não tem, é importante a gente pensar da seguinte forma: de que maneira, então a pessoa fala assim, pô, eu tô lá, eu vou falar um pouco do que eu comentei lá na rádio hoje, que é o seguinte, pô, eu vou aplicar, tô numa reunião, muita gente tem reunião online agora, então ela tem Que que, rádio você foi hoje? eu fui na rádio Nova Difusora, né, sensacional, recebi o convite de Ana Lu Rossi, Thiago Simpatia, beijão pros dois aí,
é um programa para você. Então, é a segunda vez, na verdade, eu fui lá uma vez como entrevistado, hoje eu participei por telefone como especialista na área de comunicação. E aí eu falei sobre essa questão das reuniões online. Pô, vou falar duas coisas, irmão, rapidinho, que tem a ver com o vídeo. Pô, tem pessoas, você é participante, você entrou para uma reunião, você não tem a obrigação, entre aspas, de aparecer. Só que as pessoas perdem a oportunidade porque elas não têm a obrigação de aparecer. Eu só faço parte da equipe, é meu chefe que vai falar, mas eu nem me manifesto, nem por texto. Se manifeste por texto primeiro, deixe claro que você está lá. O Everton vai perguntar, gente, está me ouvindo? Sim, você tem que ser o primeiro, eu tenho que estar entre os primeiros a responder. Não adianta 7 pessoas responderem, tá, tô ouvindo, e aí você vai ser o oitavo. Pô, já foi, ele já entendeu que as pessoas estão ouvindo. Então, primeiro, ganhe essa confiança. Manifeste ali, coloque uma pergunta ali por texto. O Everton falou uma coisa, pô, faz sentido, gostei disso. Deixe claro para os seus colegas e para o seu gestor que você está ali. Porque gera uma dúvida muito grande, inclusive para quem está apresentando, porque a gente não tem esse retorno. Né? E quando você não tem esse retorno, você fica ali, pô, mas será que eu estou sendo agradável? Será que eu não estou? Então, você, enquanto participante, auxilie o seu gestor, auxilie o seu colega de trabalho que está conduzindo e está esperando a reação das pessoas e elas não aparecem. A gente não consegue medir isso como no presencial. Então, faça isso. E aí, se você é a pessoa que está conduzindo a reunião e não tem esse retorno, que é muito difícil lidar sem esse retorno, trabalhe com perguntas abertas e fechadas. É que nem o Everton está fazendo agora. Gente, coloque aí tal coisa. É para notar a participação de vocês aqui na nossa live. Né? Algumas pessoas vão se manifestar de maneira aleatória, mas algumas perguntas que a gente coloca, que ele coloca prontamente, é de propósito. Você pode fazer isso também no seu Zoom, no Meet, na sua reunião, na sua fala. E aí, se for uma pergunta aberta, pô, gente, está me ouvindo? Ou o que eu estou falando está fazendo sentido, gente? Pô, 3, 4 que responderam, você já entendeu. Não precisa ficar esperando todo mundo responder. Tá? E outra, tem hora que a gente precisa trabalhar com perguntas abertas. Aliás, eu falei agora pergunta fechada, né? Se você faz uma pergunta fechada, sim ou não, isso ou aquilo. Pergunta aberta, também não dá para todo mundo participar. E aí deixa claro que você só quer que 2 ou 3 participem. Pô, eu tô com 20 pessoas, eu tô com 30, tô com 50. Não precisa ficar esperando que todo mundo vai responder. Fala o seguinte, gente, ó, fala aí, eu quero saber um pouco mais o que vocês entenderam da reunião da semana passada. Não é para todo mundo falar, não, só 2 ou 3 coloca aqui. Opa, só 2 ou 3, você já deu a entender que você quer os proativos e que você não está esperando que todo mundo se manifeste. Porque quando você não faz isso, e aí ninguém se manifesta, parece que as pessoas não estão ali. E aí parece que você falou por falar. Então, quando você direciona uma pergunta aberta, que as pessoas vão explicar um pouquinho mais, né? Vão escrever um pouquinho mais, pô, ou vão participar por áudio, por microfone, enfim, você tem um cenário muito grande, mas você já filtrou. Eu não tenho tempo para ouvir todo mundo. É igual, por exemplo, a gente está aplicando um treinamento, né, Everton? Tem hora que não dá para abrir para pergunta. Tem hora que o conteúdo tem que ser passado e a gente fala o seguinte, ó, pergunta no final. Por quê? Porque a gente quer ter um controle daquele tema dentro daquele tempo. Se o tema é mais tempo. pô, você pode fazer. Gente, deixa a sua pergunta. E é uma coisa muito bacana, irmão, que você faz, que as pessoas muitas vezes não entendem. Se o seu colega de trabalho, se alguém está fazendo uma live, se o seu gestor falou, tem pergunta, ele indiretamente está querendo dizer o seguinte: pelo amor de Deus, se manifeste. E aí é o momento de você aproveitar a oportunidade. Pergunta. Tem gente que foge de pergunta porque acha que pergunta é para testar. Não, pergunta não é para testar. Pergunta é para demonstrar interesse. Não é aquela coisa de escola. Ai, tomara que o professor não pergunte, igual a faculdade. Tomara que ninguém fale nada do TCC. Não. Tomara que as pessoas falem tudo bem se você não souber. Pô, Everton, isso aqui eu não sei ainda não. Mas, ó, a gente está todo dia junto. Então amanhã eu te falo. Amanhã eu vou colocar no grupo. Entenda que é importante esse processo. E aí eu queria saber, até aproveitando isso que a gente falou, irmão, dessa questão, né? Como que você tem processado esse momento que a gente está vivendo, né? Que a gente está fechando um ciclo, né? Ano de pandemia, ano de quarentena, não acabou ainda, mas dá uma sensação para a galera de que isso de que está acabando, porque a gente tem uma questão de mudar de ciclo. E o que acontece? Eu só vou falar um pouquinho, depois eu faço a pergunta. Muitas pessoas agora começam a pensar o seguinte: pô, 2020 já era, 2021 tá aí, eu vou começar a traçar planos, metas, objetivos para minha vida
como eu fiz de 2019 para 2020. E aí, claro, tem coisas que não aconteceram por causa da pandemia, tem muitas coisas que não aconteceram por culpa nossa, ok? Mas quando a gente fala desse processo de hipnoterapia e comunicação, pensando já que as pessoas estão nos ouvindo e já pensando para 2021, talvez, mas eu quero me relacionar melhor no trabalho, no ano que vem. Mas eu quero ter um controle maior da minha mente, do que eu penso. E as pessoas tendem muito a prorrogar, para o virar de ano, como se não tivesse mais pandemia, por exemplo. Que dica você pode passar para essas pessoas que estão já pensando nesse cenário, mudanças, metas e objetivos, considerando o seguinte, o que você pode fazer? O que as pessoas podem trabalhar a mente para que, de fato, elas consigam executar? E aí pode ser no processo comunicativo ou na questão do emocional dela, né? Quando a gente fala da hipnoterapia, de algum... Do que está falando assim, pô, não é comunicação, mas eu preciso de uma hipnoterapia ou do processo de auto-hipnose, de autoconhecimento, para me conhecer melhor, para que 2021 ou para que esse 2020 me propicie ainda recursos para 2021 ser melhor. Você falou três coisas muito importantes aí, Gustavo. 2020 ele entra para a história como o ano que marca uma virada na mudança. Uma virada na mudança é boa, né? Uma virada na saúde mental das pessoas. O mundo não será mais o mesmo depois desse ano, sendo que já vinha numa crise de problemas emocionais generalizadas, como, por exemplo, o Brasil, o país mais ansioso do mundo, com quase 18 milhões de pessoas. Mais de 12 milhões sofrem de depressão, mais de 5 milhões sofrem de problemas de vícios com drogas ilícitas. Então, veja, uma série de fatores que marca este ano como uma mudança no processo da saúde mental das pessoas. E você tocou num ponto-chave, porque foi nesta questão que surgiu a filosofia da Cortex Academy, preocupada no tratamento dessa questão. Nós acreditamos muito que nós ajudaremos muitas pessoas, e tem aqui hoje assistindo a gente aqui, Gustavo, vários hipnoterapeutas. E você ainda não é um hipnoterapeuta, você não tem ainda essa formação, e eu convido você a conhecer depois detalhes sobre a parte da neurociência utilizando a hipnose clínica, que é uma ferramenta que causa a transformação da pessoa. O outro ponto que você comentou, autoconhecimento. As pessoas não se conhecem, não sabem os seus limites e elas vão ao teste, né, onde elas se deparam com questões emocionais de desprezo, abandono, ruptura de relacionamentos, desafios, pressão corporativa, insegurança, ansiedade, e elas não sabem lidar com isso. A questão da saúde, nós temos aqui também médicos assistindo. Eles tratam essas pessoas através de protocolos científicos, utilizando, por exemplo, uma das técnicas é a administração de drogas, né, de remédios, para ajudar as pessoas que estão desesperadas. Então, nós sabemos, através dessa questão da neurociência, um caminho para ajudar as pessoas a terem o controle da sua sanidade mental, vamos chamar assim. Controle das suas emoções. E reagir a elas no momento certo, na hora oportuna, seja para falar em público ou seja diante de um quadro depressivo. Então, estamos caminhando para o final. Apareceu um sinal aqui de 2 minutos para as 9. Então, assim, nós sabemos que o mundo está passando por dificuldades emocionais. A Cortex Academy tem aí como um pilar usar o conhecimento científico da neurociência, hipnose clínica e de outras tantas terapias para ajudar as pessoas a se tratarem, a se conhecerem, a terem um controle das suas emoções e também a ajudar outras pessoas com este conhecimento. Esse é um protocolo desenvolvido por um dos nossos sócios, o Bruno Tricarico. Temos também um médico no nosso time, Dr. Benedito Amorim, especialista em tomada de decisão, temos o Fábio, estratégia e desenvolvimento humano, temos o Lorenzo, enfim, um time gigante para poder ajudar as pessoas. 25 segundos para terminar.
Galera, obrigado pela presença. Compartilhem depois. Eu passo a palavra aí, o tchau pro Gustavo Guimarães. Guga, um beijo, valeu pela sua presença aqui com a gente. 10 segundos, meu parceiro. Irmão, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo. Sucesso, galera. Valeu. Beijo a todo mundo. Sucesso.